motivo de muita alegria poder estar trazendo a palavra de Deus a essa casa. Eu sei que é muita responsabilidade. Você falar de Jesus em qualquer lugar ou para qualquer pessoa já é uma grande responsabilidade. Mas você falar de Jesus na sua casa é maior responsabilidade ainda. A gente fica com as pernas bambas, mas é normal. É normal, daqui a pouco, eu não vou dizer que passa, mas alivia. E enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, em João, no capítulo 4, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos bispos, Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila, Evangelista Marina. Não posso deixar de fazê-lo, porque são pessoas que têm investido no nosso ministério, na Frente Jovem, têm visto talento nessas meninas lindas que têm trabalhado para o reino. Será que você pode dar um aplauso a Deus pela Frente Jovem? Porque esse projeto é um projeto muito lindo, que busca investir na vida das meninas. Então, agradecer a eles, agradecer aqui a minha pastora pela responsabilidade, por me ceder o púlpito, e eu espero suprir todas as expectativas da senhora. Obrigada por ser a maior investidora do meu ministério. Sem mais delongas, quero fazer menção aqui também ao pastor, apesar dele não estar presente por motivos, de ter outros compromissos na nossa sede. Ele não pôde estar, mas aqui, mesmo na ausência, faço menção a ele. Sem mais delongas, vamos ler aqui alguns trechos. Eu vou pedir que você me ajude, tá? Vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e deixou a Judeia, e foi outra vez para a Galileia. Ixi, gente, vocês estão presentes no culto hoje? Vamos lá. Passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali, a fonte de Jacó. Jesus, pois, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar a água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os meus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E respondeu-lhe e disse Jesus: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que jorre para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha sede e... Vamos de novo. E não... Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e este que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és... Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém
o lugar aonde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é, e importa que os que o adorem em... A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, o vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse-lhe Jesus: eu o sou e eu falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que tivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e foi e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Você pode tomar o seu assento. Estou muito feliz de receber aqui a minha amiga, a Lu. Obrigada, Lu, por você ter vindo. É um prazer muito grande de te receber aqui. Sinta-se em casa. Ao ser me dada essa oportunidade, eu pensei em que mensagem trazer para a igreja. E o Espírito Santo ele foi conversando comigo ao longo dos dias. Mas eu confesso que eu não esperava que saísse esta mensagem e tantas coisas, porque, olha, quando eu achava que já tinha acabado, ia fazer outra coisa, o Espírito Santo vinha e falava comigo de novo, eu tinha que sair correndo, largar tudo, para ir anotar o que estava faltando. Porque Deus ele é assim, ele trabalha. Então, e Deus ele é fiel. Então, eu queria, inicialmente, trazer para você alguns fatos, rapidamente, que aconteceram antes de chegar aqui no capítulo 4. O batismo de Jesus foi testemunhado por João Batista, lá no capítulo 1. Jesus chama os primeiros apóstolos, André, Simão, Pedro, irmão de André, que ouviu falar de Jesus por seu irmão, Filipe e Natanael. Natanael me chamou a atenção porque ele também ouviu falar de Jesus. Só que, sabe aquela história do ver para crer? Ele pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Filipe responde para ele, vem e vê. E quando ele chega lá, e Jesus fala para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Isso para ele bastou para ele entender que Jesus era o Messias prometido que tinha vindo. Então eu quero dizer para você que antes de qualquer coisa, antes de você vir aqui, você não veio por um acaso. Você veio direcionado e guiado pelo Espírito de Deus. Você pode ter vindo por um convite. Eu estava lá na minha casa, minha amiga ligou e falou, hoje é a Frente Jovem que dirige, bora lá? E você está achando que você veio aqui simplesmente por isso. Talvez alguma irmã tenha ligado para você e falado assim, olha, eu estou sentindo a sua falta. Vamos para o culto hoje? E você veio achando que você era mais um no meio da multidão. Mas Jesus te viu antes de você chegar aqui e Ele já tem preparado uma mensagem para o seu coração. E eu achei isso muito legal, porque a nossa fama, ela chega antes da gente sempre. Mas com Jesus, independente da sua fama chegar ou não chegar, Jesus ele está cuidando de você. Então, ainda bem que Natanael ele tinha uma fama boa, porque Jesus fala, ele é um homem de Deus, é um homem justo, correto. O outro fato que que aconteceu aqui são as bodas de Caná da Galileia e também no templo, Jesus estava no templo e ele purificou o templo, né? Depois a gente tem o Nicodemos com a história da regressão, que é muito interessante, eu vou deixar para a pastora falar, porque ela fala disso com muita maestria,
Creio que numa outra oportunidade ela vai estar trazendo essa mensagem também. E no capítulo 3, antes da gente chegar aqui na mulher samaritana, João testifica novamente sobre Jesus, porque a primeira vez que ele testifica, ele diz que vem após ele um homem que ele não é digno de desatar as alparcas dos pés, né? E, na segunda, ele vem testemunhando. E eu queria só ressaltar, daqui desse trecho, o verso 34 do capítulo 3, que diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E eu achei interessante porque você vai reparar que ao longo da mensagem eu vou falar sobre o Espírito de Deus. E Deus me deu umas coisas que eu nunca tinha visto. Eu já preguei nessa mensagem, mas eu nunca tinha visto o que eu vi. Primeiro ponto com você. Quem era essa mulher? A Bíblia não fala, o nome dela era Maria, era Joaquina, era Josefina. Ninguém sabe qual era o nome daquela mulher. O que ela fazia? Ninguém sabe também. Mas a primeira coisa que Jesus me trouxe ao coração para falar para você é que podem não citar o nome dela, mas a história dela ficou marcada. Eu não sei qual é a história que falam de você. Porque, às vezes, as pessoas querem contar alguma coisa e elas falam assim, eu não vou falar, por exemplo, que foi a Raíssa, porque se eu falar que foi a Raíssa, eu vou dar crédito e vou botar ela na luz. Então, as pessoas, às vezes, não nos citam, mas a história fica marcada. E eu quero dizer que a sua história, ela está marcada por Deus. Ela é impactada por Deus. E as pessoas que estão ao seu redor, independente de saber o seu nome, vão ser impactadas assim como nós, nessa noite, estamos sendo impactados pela vida dessa mulher, que a gente não conhece, não viu, mas ela teve uma marca muito importante na história. Então, a história dela foi contada. E isso é incrível, porque nesse texto é reunido as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, porque o Pai sabe de todas as coisas, ele criou, ele gerou, ele sabia quando essa mulher havia de nascer, toda essa história dela. Jesus fala como Deus Pai. Conhece o Filho como homem, mas também como remidor de pecados, porque Jesus diz que ele estava cansado. Cansado é uma coisa que nós temos fisicamente. Eu estou cansada, estou fadigada. Então, Jesus, sendo homem, é apresentado aqui como Filho de Deus. E também o nosso remidor de pecados. E o Espírito Santo, que guia. Então, é isso que me chamou muita atenção. Ele foi da Judéia a Galileia. Aí você vai falar, mas o que tem nessa passagem? Não tem nada demais. Porém, tinham 3 caminhos que você podia percorrer nessa época para você chegar na Galileia, sair da Judéia. O primeiro, ele tinha 150 quilômetros, que era conhecida como uma rota comercial chamada Estrada do Mar. A segunda tinha 140 quilômetros e era o caminho que Jesus percorria na infância dele, para ir para a festa dos Pentecostes, Páscoa, festividade das tendas. E tinha o de 120 quilômetros, que era Samaria. E o que me chama a atenção, porque vocês leram comigo no verso 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. E o que é necessário? Minha mãe sempre diz para mim assim, quando você tem uma dúvida, você corre para o dicionário. Então, desde pequena, tem um Aurélio lá em casa, que a gente estudava para ir para o colégio. E aí eu fui pesquisar o que é necessário. Necessário é algo indispensável e essencial. O que é essencial? Vem da palavra essência. A palavra essência diz que constitui a natureza de algo. Ou pode ser um óleo fino, aromático,
extraído de certos vegetais. Nada na Bíblia foi colocado por um acaso. E se diz que era necessário, Deus estava trazendo que era necessário que Jesus passasse por Samaria para deixar a sua essência, a constituição da sua essência naquela cidade. E para que todos aqueles que nele crescem fossem salvos. E Jesus ele não faz acepção de pessoas por cor, raça, gênero ou qualquer outra forma. Hoje a gente tem tantas qualificações diferentes e classificações. Então, qualquer tipo de indiferença, Jesus ele não tinha isso. Tanto que ele foi falar com essa mulher. Porque Jesus não é uma pessoa que tem preconceito. Indispensável. Aí você deve estar pensando, indispensável, deixa para lá. Não. Toda alma é indispensável, necessária e essencial. Então, quando a gente aceita Cristo, a gente não está só passando a ter, eu tenho a essência de Cristo. Não, você está constituindo a vida de Cristo na sua vida. Por isso que a forma que você fala tem que mudar. Por isso que a forma como você anda tem que mudar. Por isso aquilo que você escuta no seu trabalho, você às vezes está ali, está no meio. E você não precisa participar de certos assuntos. Sai, vai fazer alguma coisa, sabe? Vai, vou no banheiro, vou tomar água, vou fazer um atendimento. Certos assuntos você não precisa entrar, porque não vai levar a lugar nenhum. Se não for para falar de Jesus para todas as pessoas através de uma atitude, ou até através da sua palavra, não vale a pena você entrar numa discussão. Porque o negócio do crente é engraçado. Toda conversa termina em Cristo. Toda conversa termina em salvação, fim dos tempos, escatologia, qualquer coisa que você pode pensar. Essa é a vida do crente, é falar de Jesus para quem for. E aí, me chamou também a atenção que Jesus foi guiado. A gente é guiado todos os dias. Nós somos direcionados. Por quem? Pelo Espírito Santo. E aí, eu achei muito interessante, porque quando você deixa Deus guiar você, a cura, a libertação, a conserto, a perdão e a salvação. E aí Deus me levou para um outro lugar, nada a ver com isso. Aí eu falei, mas Jesus, por que o Senhor quer que eu traga essa referência? Samuel, a primeira mensagem que o profeta Samuel teve que entregar, provavelmente quando ele tinha 12 anos de idade, Deus chama ele, todo mundo conhece a história, se você não conhece, aí eu te levo lá em 1 Samuel e você segue na sua leitura em casa, que não dá para a gente ler. Mas, lá em 1 Samuel, vem contando todo o chamado, toda a forma extraordinária do nascimento do profeta Samuel. E Deus chama ele, e ele não entende a voz de Deus. Então, primeira coisa, se Deus está falando com você e você não entende a voz dele, fica tranquilo. Porque a mulher também não entendeu com o que Jesus estava falando. Mas Jesus disse para ela, eu o sou. Eu sou o Messias. Então, se você não está entendendo a voz de Jesus, em algum momento ele vai falar com você. Eu posso falar por mim, uma coisa simples. Eu sou acostumada a orar o dia inteiro, orar de madrugada. Mas, recentemente, eu passei por uma experiência com Deus diferente. Eu não botei o celular para despertar. E, no mês passado, umas 2 semanas antes da consagração do Corafesp, eu comecei a acordar todo dia 3 horas da manhã. Todo dia 3 horas da manhã. E eu, apertada para ir no banheiro, e eu falei assim, gente, realmente eu estou ficando velha, né? Porque esse negócio de acordar de madrugada para ir no banheiro é de quem toma remédio de pressão, ou de quem já está com mais idade. Gente jovem não levanta de madrugada para ir no banheiro. Gente, eu não tomo nem água direito, não tenho que sair. Aí eu falei assim, Jesus, eu sentia no meu coração algo e que me levava a orar. Mas, às vezes, eu estava tão cansada, eu tinha acabado de dormir, era 2 e pouca da manhã quando eu fui deitar. Eu acordei às 3. Aí eu sentia para orar, eu falava assim, Jesus, me perdoa, mas eu vou orar deitada. Aí eu orava deitada e você começa, glória a Deus, amém. E volta a dormir. Mas, eu incomodada com aquilo e pensando assim, será que é realmente o Espírito de Deus? E começou a acontecer todo dia, não foi 1 dia, 2 dias, todos os dias.
Eu falei assim, gente, Deus está querendo falar alguma coisa comigo. Será que Deus está falando assim, Rafaela, igual falou com o profeta Samuel, e tem uma mensagem para me entregar que eu não estou entendendo? E eu comecei a ficar naquela angústia. Eu falei assim, Jesus, fala comigo. Ninguém sabe disso. Eu não tinha falado com os meus pais, não tinha falado nada. Aí, quando chegou na consagração, Deus usou a irmã Rosa. Eu tinha falado sobre o clamor, porque a gente tem que clamar, sim, constantemente. É o único Deus, que é o nosso Deus. Mas a irmã Rosa assumiu o microfone e ela falou assim, Deus está despertando alguém todo dia, 3h da manhã, e em vez de você levantar, você vai no banheiro, volta e não vai orar. E encostou no meu joelho assim. Só que ela não sabia de nada. Aí eu falei assim, Jesus, aí eu comecei a dar uma gargalhada. Eu não sei, as pessoas deviam achar que eu estava doida. Mas eu estava feliz que era o Espírito Santo que estava me falando. Sou eu mesmo que estou te acordando? Então você levanta e ajoelha para orar. Porque sou eu e eu quero te visitar. Porque você fala, a gente é jovem, a gente fala, Deus, eu quero que o Senhor me visite. Quero que o Senhor fale comigo de madrugada. Mas como é que Ele vai falar se você está dormindo? Deus fala através de sonho. Eu já tive isso, mas não é isso. Deus quer falar com você, você fala, Deus, eu quero te conhecer de várias formas. Ele te chama de madrugada, você está dormindo. E você vai no banheiro e volta. Aí, a partir desse dia, minha filha, eu falo assim, Jesus, olha, eu posso até cair, mas eu vou ajoelhar. Aí eu pego, vou no banheiro, volto e ajoelho. Mas eu não tenho sono até eu terminar a oração. Minha filha, depois dá um apagão também, que eu não vejo mais nada. Mas isso é só para testemunhar na sua vida. Porque você vê que ele chamou Samuel, e Samuel também não entendia a voz de Deus. Só que o que me remeteu a Samuel não foi só isso, foi que a palavra que ele teve que dar era dura demais. Ele tinha que falar contra a casa da pessoa que ele mais amava, que era a pessoa que estava... ele era a frente jovem de Elias. Mas porque se você for olhar desse ponto de vista, ele só tinha 12 anos. E ele já tinha que profetizar. E não adianta você ficar de boca fechada. Porque ele falou, eu não vou falar nada para Eliseu. Aí, o que acontece? Deus vai lá e faz assim, ó. Você vai lá acordar ele de manhã e pergunta para ele o que foi que eu falei para ele. Aí ele chega, e aí, Samuel? Deus falou com você, o que ele falou? Que, Samuel? O que Deus falou? Fala logo. Aí ele falou que contra a sua casa, que seus filhos estão pecando, estão andando no caminho errado, que a mão dele vai ser pesada e tal. A primeira vez que Deus usou ele. Eu não sei, olha, eu ainda vou descobrir, a gente está com umas novidades aí, eu ainda vou perguntar para essas irmãs do coque, acho que a irmã Rosa vai ser a primeira, e depois eu vou seguir na fileirinha, para saber qual foi a mensagem mais difícil que elas já tiveram que entregar e como é que elas fizeram para entregar, porque eu também não teria coragem de entregar. Mas Deus, quando Ele manda você entregar uma mensagem, não é para você reter para você, porque Deus também quer trabalhar, porque às vezes a liberação de uma palavra que você dê para a vida daquela pessoa, vai se consertar. E ele já sabia que os filhos andavam errado. E ele falou, eu vou falar com eles, vou alertar de novo para ver se eles acordam. Ele fala com os filhos e os filhos não acordam. E aí vem toda a destruição da casa dele. E aí o profeta Samuel é levantado. Mas eu quero dizer para você que não existe acaso. Parece um acaso, mas não é um acaso que Jesus tenha passado por Samaria. Não é um acaso que você está passando no seu trabalho. Não é um acaso que você está passando na sua igreja. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus usa o seu trabalho, a sua faculdade, as suas férias, que seja. Porque Ele precisa salvar alguém onde você está. Você está de férias, cansado, fala, eu não vou olhar celular, não vou olhar para ninguém, vou passear. Aí Deus coloca alguém na tua frente e fala assim, fala que eu amo ele. Aí você, não, Jesus, eu estou de férias. Com Deus não tem férias. Deus te levou para aquele lugar porque Ele precisa de você lá. Então, você vai aprender com Jesus, aqui nessa passagem, que Jesus estava cansado. Mas nem cansado Ele deixou de fazer o que Ele tinha que fazer. Ele sentou e falou, me dá de beber, por favor. A conversa precisa ser estabelecida com alguém. A primeira coisa que você vê quando você está em qualquer lugar, que você vai conversar com qualquer pessoa, você precisa estabelecer uma conversa. Você precisa dar um oi, dar um abraço.
dá um beijo gostoso. Você dá um jeito de se comunicar com as pessoas. Você olha para elas, você fala com elas. Você precisa estabelecer contato. Se Jesus chegasse, olha só, você teve 5 maridos, esse aí não é seu, e vá consertar a tua vida. Ela ia falar, quem é você? Na fila do pão? Vamos atualizar a pregação, né? Quem é você na fila do pão? Quem é você para vir falar da minha vida? E aí tem algo necessário que eu preciso falar com você aqui, um pouquinho antes. Deixa eu só explicar o porquê que não existe acaso na Bíblia, tá? Porque acaso é uma coisa que a gente não sabe que vai acontecer. Porém, para Deus, não tem nada que Ele não saiba. E não tem nada que fuja do controle dEle. Então, com Deus não existe acaso. É acaso para você, humano, mas para Deus não é acaso. Ele já sabia que hoje, neste dia, eu estaria aqui trazendo essa mensagem para você. Ele já tinha escrito a mensagem por mim, só faltava Ele falar para mim para eu poder escrever. Ele já sabia que você ia estar aqui hoje. Ele já sabia que eu ia vir para São Paulo, que eu ia sair lá do Rio de Janeiro. E você acha que eu saí de lá por algum acaso? Não, foi porque Deus levou. O trabalho, ele foi só desculpa. O meio que Jesus usou para a gente ir para o sul. Do sul para vir para cá. E daqui eu não sei para onde eu vou e eu nem quero saber. Eu só quero saber que eu quero viver o que Deus tem para mim. Meus sonhos, meus projetos. Você deve estar aí olhando para mim, pensando assim, ai, quais são os sonhos da Rafa? Qual é o projeto dela? Eu vou dizer para você. Quando eu tinha, desde os 12 anos, mais ou menos, eu projetava toda a minha vida. Eu dizia assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou terminar meu ensino médio, aí eu vou entrar na faculdade de Direito, com 25 anos, que é a idade base para você ser juiz federal. Eu vou fazer um concurso para ser juíza federal e eu vou passar, como se fosse fácil passar num concurso, né? Eu vou passar no concurso. Com 23 anos, eu vou conhecer o meu futuro marido, não sei de onde que eu tirei isso, e eu vou casar com 24, ter meu primeiro filho com 26, e o resto deixa que Deus proverá. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando eu estava com 18 anos, eu estava num culto no Brás, e um pastor, no domingo, a gente ainda estava no Brás nessa época, né, na sede, congregando, a gente ficou lá 1 ano, e depois fomos para a primeira congregação que a gente dirigiu aqui em São Paulo. E, nesse dia, um pastor, amigo nosso, sentou, ele tinha filhos jovens também, e conversa vai, conversa vem, ele falou assim, Rafaela, o que você quer para o seu futuro? E eu contei isso para ele. Aí, conversa vai, ri aqui, fala ali. Aí ele falou assim para mim, desculpa te perguntar, mas e se Deus não fizer isso com você? Aí a gente, né, todo desbravador dos 7 mares, a gente vira e fala o quê? Deus não vai fazer isso. Deus me diz que tudo que eu planejo está na direção dele. Então, ele vai fazer. E ele falou, mas e se nada disso acontecer? Não se frustra. Você vai ficar frustrado. Eu falei, eu não vou. Porque, independente de acontecer ou não, eu sei em quem eu creio. E o que Deus tem é melhor do que o que eu tenho. Isso é uma coisa que eu sempre falei para Deus. Mas eu sempre coloquei diante de Deus todos os meus sonhos. E eu falei assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não imaginava que eu ia trabalhar na defensoria para encontrar com a Lu. Eu já fui lá, encontrei ela numa situação, depois eu encontrei ela de novo em outra situação mais próxima. Entre outras pessoas que eu fui conhecendo que eu nem sequer imaginava, que eu nem sequer esperava. Eu não imaginava que aos 26 anos eu ainda estaria solteira. Eu já queria estar com meu primeiro filho, imagina, vou estar solteira. Não, mas olha só, o plano de Deus é mais perfeito que o meu. Ele não pode me dar alguma coisa que eu estou pedindo com excelência e botando a minha vida no altar e Jesus me entregar a qualquer pessoa, eu só chegar a fazer o Nidunité e escolher. Se eu estou pedindo, eu tenho que esperar. E não é no meu tempo, é no tempo dele. E ele me falou isso quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, Deus me levou num lugar que eu havia pedido. Eu não sei por que eu estou falando isso, porque não ia falar nada disso. Mas Deus me levou a um lugar. E quando ele me levou a esse lugar, ele falou sobre toda a minha vida para mim. Toda. Sabe o que é Deus colocar a tua vida na tua frente? A vida dos meus pais, a vida do meu irmão, o que ia ser no futuro, quem que eu ia encontrar, quando eu ia encontrar.
E eu falei assim, Deus, eu não posso esquecer isso. E Deus falou para mim, eu vou te fazer esquecer. Eu falei, mas eu quero dizer para as pessoas que eu vim aqui, que esse era o meu sonho. E um outro dia eu vou contar esse testemunho completo, mas eu só preciso que você entenda essa parte. Deus falou para mim, eu vou te fazer lembrar que você esteve aqui. E o que você fez aqui, o que você viu, porque você realmente precisa contar. Mas o que acontece na sua vida, eu não posso contar para você. Porque se eu te contar, você vai querer alterar os fatos. Você vai querer adiantar alguns. Vai querer atrasar outros. E não é no seu tempo, é no meu tempo. Então, quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei encucada. Aí fiz 21 anos pensando naquela palavra. E se Deus não fizer o que eu quero, qual vai ser a minha reação? E Deus, ele foi trabalhando comigo na intimidade com ele. E hoje eu estou vivendo coisas que eu nunca imaginei viver. Deus falou para mim que Ele ia abrir uma porta onde não existia. Se eu tivesse passado no concurso para juiz, eu não ia saber que porta era essa, que eu nem sabia que ia existir. Mas Deus sabia. E Deus sabia que eu ia me maravilhar. E que eu vou me maravilhar de novo. Porque eu posso estar desempregada, mas Deus está dizendo para mim, eu sou teu provedor. Acalma o coração. Eu creio que nós somos a geração, a última geração. Os sinais são muito fortes. E eu creio que Deus está levantando jovens e separando jovens para falar dele. Não dá mais tempo de você ficar brincando, jogando videogame, jogando futebol. Claro, são projetos que a gente vai fazer com vocês, mas não é para você dar foco nisso. A minha vida é só jogar o dia inteiro. Larga o jogo, vai estudar. Procura um curso gratuito na internet, ganha certificado. Diploma não faz mal para ninguém, conhecimento não faz mal. Quanto mais, melhor. Jesus está querendo te qualificar para você poder falar da palavra dele. Porque a gente tem duas situações nessa geração nova. Pessoas que não querem nada com a hora do Brasil, estão alhelas a qualquer coisa. Mas, por outro lado, você tem jovens cada vez mais qualificados. E não dá mais para você falar qualquer coisa para essas pessoas, porque eles não engolem. Então, você precisa ser qualificado, sim. Porque Jesus, ele é especialista em tudo isso. Como é que você vai dizer que ele chegou para uma mulher e contou a vida dela? E aí, eu queria dizer para você que mesmo que você não queira falar, ou mesmo que você queira sair do caminho que Deus tem para você, Deus me levou em outro lugar. Em Balaão e a jumenta. Aí você vai falar, nossa, o que Balaão tem a ver com essa história? Vou te falar. Quando, lá em Números, no capítulo 22, do versículo 21 ao versículo 35, vem contando que Balaão ele vinha num caminho para ir falar com o rei Balaque, que contratou ele lá para falar lá contra o povo de Israel. Quando eles estão no caminho, a jumentinha vem vindo toda bonitinha lá, andando no caminho. De repente, ela vê um anjo com a espada desembainhada e ela desvia. Aí, o mesmo anjo aparece mais à frente, num lugar apertadinho. Ela dá um jeitinho para Balaão não cair e tal, e passa de novo, desvia dele. Aí, eu quero dizer um negócio para você. Você pode estar desviando do teu propósito e do que Deus tem para você. Mas uma hora, ele te encurrala e não tem como você fugir para a esquerda e nem para a direita. Pois o anjo apareceu num lugar onde não tinha aonde fugir. Não tinha para onde fugir. E ali, a jumenta teve que parar. Aí você vai ver a jumenta falar. Aí você fala, a jumenta fala? Não, mas falou pela primeira vez. Porque quando Deus tem um negócio com você, até a jumenta fala. E ela fala, você não está vendo? Você está aí me espancando, reclamando que você está balançando. Você está balançando, mas você não caiu. Eu estou cuidando, eu estou zelando de você. Porque o anjo veio para matar você. E quando ele olha, ele vê o anjo. Quando ele vê o anjo fala para ele, você não vai falar contra o povo. Você vai falar o que eu estou mandando. Você vai, mas vai com a minha autoridade. Vai com o que eu estou mandando você falar. Então, não adianta fugir do teu propósito. Desculpa, em algum momento vão te pegar. Jesus te pega. E aí, quem eram os samaritanos? Rapidamente, porque o tempo corre, ele não está... Já correu? Ai, Jesus! Ele não está a meu favor hoje. Quem esteve aqui no culto de quarta-feira viu a pastora falando sobre como que começou a ruptura
entre os judeus e samaritanos. Foi com Acabe e Jezabel que eles se casaram. E, na verdade, vem um pouquinho atrás. Quando Roboão e Jeroboão dividiram as 12 tribos. Eram 12, e aí teve uma rebelião e 2 saíram. Essas 2 se tornaram a cidade conhecida como Samaria. As 10, desculpa. Gente, é por isso que é bom você ter uma pessoa que conhece, né? Então, foram as 10 que se tornaram Samaria. E somente 2, que são os judeus, que permaneceram no caminho do Senhor. Os outros 10 se desviaram, saíram dos caminhos de Deus e começaram a adorar outros deuses e não somente a Deus. Só que essa situação que ela pergunta do monte, ela vem a ocorrer lá em Neemias, no capítulo 13, do 23 ao 28, quando acontece o casamento do neto do sumo sacerdote Eliasibe com a filha de Sambalate. Esse casamento ele era proibido por Deus, porque ele continha uma mistura, que não era permitido. Então, eles não quiseram desfazer o casamento, então eles construíram no monte esse templo para adorar, que ela se refere aqui. Porque ela fala que tem o outro templo que fica em Jerusalém. Só para explicar para você, é a mesma montanha, só que de um lado adoravam os judeus e do outro lado adoravam os samaritanos. Então, o que acontece? Os judeus diziam que adorar a Deus era só do lado deles. E o samaritano lá que dividia a adoração a Deus e para todo mundo, que não faz nada, que é a verdade, você vai me perdoar, mas não faz nada. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, não faz nada. Então, eles dividiam a adoração e diziam que para adorar a Deus você tinha que adorar do lado deles. Por isso, essa discussão sobre os verdadeiros adoradores. Tá? Mas eu não vou entrar nesse quesito hoje. Um fato que me chamou também a atenção foi que Jesus, em Mateus 10, 5, ele proibiu os discípulos de irem sozinhos até Samaria falar do Evangelho. Porque nenhum deles poderia fazer o que Jesus fez. Jesus precisou apresentar uma situação que eles não sabiam, para que aquela mulher salvasse toda a cidade. E é como a mãe da gente, né? A mãe diz assim para a gente, vai e não vai sozinho porque não é bom para você. Então, tem isso. Então, as batalhas que a gente não pode pelejar, por qualquer motivo, Deus vai pelejar por nós. Para já encerrar, gente, Deus me deu 15 tópicos. Eu não falei nem da metade. Mas eu sei que também o culto ele tem um tempo. Mas o essencial dessa mensagem é que quando você parece que nada vai vir para te socorrer, porque essa mulher ela devia estar em depressão profunda. Porque ela vira aqui para Jesus e ela fala assim, me dá de beber dessa água para que eu vá e não volte mais aqui para tirá-la, lá no verso 15. Então, ela não quer de jeito nenhum ver ninguém, porque todo mundo sabia e apontava o erro dela. E tanto que o horário que ela saiu tinha a ver com isso. Só que, enquanto, teoricamente, ela estava nas mãos do inimigo, estava tudo bem. Ela quer se esconder, quer ficar com depressão dentro de casa. Ela queria a fonte de água, não era para ela ir fazer outra coisa. Ela queria para ela não ter que sair de casa. E não ter que olhar para mais ninguém, porque o único motivo dela sair de casa era a água. Então, essa água que Jesus fala é o Espírito Santo também representado. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Que a gente se perde. Então, o dom é somente Deus que poderia dar para ela, que vem falando do dom no versículo... Espera aí que eu vou achar aqui, gente. Aqui, em algum momento, eu não estou encontrando agora, Jesus fala com ela que é dom dele
essa é dom de Deus, essa água. Então, só Jesus podia dar o discernimento e cumprir aquilo. Versículo 10. Obrigada, isso. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias água viva. Então, esse é um ponto extremamente importante, porque Deus, ele é a sua água viva. E quando você bebe dele, você não tem mais sede. Tanto que aqui diz que ela, vendo ele, ela largou o odre. Isso me mostra só um último ponto, que foi, que é o seguinte. Eu vou chegar lá, peraí. Me perdi aqui, me distraí e me perdi. Bom, então, sim, ela larga o odre. E o outro ponto que me refere é porque toda pessoa que está num cargo de liderança, nem sempre a gente é servido, a gente sempre serve as pessoas. Então, nesse ponto, foi muito interessante, porque Jesus pediu água, ela não deu a água, e ela largou o odre para ir chamar as pessoas. Então, o que Deus fez na vida daquela mulher tem a ver com perdão, porque ela teve que perdoar as pessoas que falaram dela. Uma pessoa que andava cabisbaixa, com medo, passou a ser uma pessoa curada, sarada, porque diz que ela entra na cidade e ela já não fica mais se esquivando de ninguém. O que ela faz? Ela começa a falar, Jesus, encontrei com ele é a fonte, vamos lá comigo, e eles começam a seguir a Jesus. Então, a água viva, sem mistura, porque o poço tinha água da chuva também. Então, ela queria saber que fonte de águas vivas era essa. E essa fonte é o Espírito Santo. E ele está aqui nessa noite. Então, eu quero convidar você a ficar de pé. Porque o essencial de toda a mensagem é que quem conhece o Pai, senão o Filho? E quem conhece o Filho, senão o Pai? E aquele a quem o Filho quiser se revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O que aquela mulher precisava naquele dia era de um alívio. Eu não sei quem você é, posso não saber o seu nome especificamente, mas Deus conhece a sua vida. Eu não sei se você passou por alguma aflição ou algum momento de depressão, mas eu posso dizer para você que depois que você encontra Jesus, você não vê reservas, você voa como a águia. E eu vou pedir para as meninas cantarem um louvor. Se essa palavra falou com você, em qualquer motivo, seja você crente ou não, você pode ser crente, está indo para a igreja, mas você ainda não firmou os seus passos, e você quer fazer com Deus hoje uma aliança para firmar os seus passos com Deus. Deixa do Espírito